Queridos amigos, bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas das minhas plantinhas na horta, certo? Nesse caso, vamos falar um pouco sobre a beterraba. Isso mesmo, num canteiro pequeno, com solo semi-argiloso, tá certo? Alguns de vocês sabem muito bem que em solo argiloso poucas coisas desenvolvem, ok? Mas aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, se vocês puderem, compartilhe, curta esse vídeo, se inscreve no canal para dar uma força. O canal tá crescendo aos poucos e eu tô muito empolgado com isso. Isso me dá mais ânimo e mais energia para gravar vídeo para vocês. Mas sem delongas, temos aqui um canteiro muito pequeno. Tô mostrando para vocês algumas mudas. Essas são as mudas mais jovens. Tem aproximadamente 15 dias. Por incrível que pareça, a beterraba cresce muito rápido. E essas mudas eu plantei com a distância de quase um palmo, uma mão fechada. E ela consegue desenvolver muito bem. Esse solo é um solo semi-argiloso, como eu falei para vocês, porque eu uni argila e areia, certo? Então tem argila, partículas de argila e partículas de areia. E pelo que eu tinha observado as plantas conseguiram desenvolver super bem. Observem só a coloração dessas folhas, sem observar as folhas parasitadas, tá? Mas observem bem as folhas, a tonalidade do verde e o quanto essas folhas estão saudáveis, estão sadias e estão desenvolvendo e aí armazenando os fotossintatos produzidos a partir da fotossíntese e armazenando esses açúcares para então a produção do fruto. Depois de praticamente quase 2 meses, a beterraba estava desse tamanho aí que vocês puderam observar. E aí eu não colhi porque ainda estava muito pequena. Então eu queria ter certeza de que ela ia crescer um pouco mais. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, aquelas folhas que estavam com verde, com a tonalidade bem forte, começaram a ficar um pouco mais feias, digamos assim. Não sei se foi por causa das formigas que começaram a rasgar, né, a roer a lâmina foliar. Mas nesse caso, eu pude observar que as folhas estavam um pouco mais desgastadas. Com isso, eu concluí que talvez a beterraba estivesse a ponto de colheita. E foi isso que aconteceu. Então, eu decidi colher essas 2 plantas porque queríamos saber se estava realmente doce e se dava também para aproveitar as folhas. A minha mãe estava muito curiosa e eu também. Como nunca tínhamos plantado e nem colhido beterraba dessa forma, então foi uma experiência muito incrível, uma experiência nova. E assim, eu curti bastante cuidar da beterraba, é uma planta fácil de cultivar, é bem mais fácil que o alface, bem mais fácil que a couve. O único impasse que eu presenciei foi as formigas, como a beterraba é uma planta que armazena muito açúcar, então as formigas elas tendem a se aproximar e se alimentar dessas plantas. Mas no geral foi muito tranquilo, foi muito satisfatório. Olha os frutinhos como estavam lindos. Minha mãe, por sinal, aproveitou tudo, né? Dá pra colocar na canja, na sopa. E totalmente orgânico.